Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida. Eu louvo a Deus por esta igreja, pela vida de cada um que deixou o seu lar para estar conosco aqui presencialmente nesta noite. Uma noite repleta, uma noite de frequência muito boa, né, pastor? Estávamos ansiosos pela noite de hoje. E também agradeço a você que está no seu lar, no seu trabalho, na sua universidade, onde quer que seja, hoje, agora, nesse momento ou em qualquer outro, porque os nossos cultos são transmitidos ao vivo e depois vão para a nossa página no YouTube. Então, inscreva-se no nosso canal, é gratuito, né? Inscreva e compartilhe das mensagens que ali estão. Você vai estar fazendo evangelismo virtual, usando a tecnologia a favor do reino. Amém? Pastor esteve conversando comigo, pastor Eliezer, e com o seu colegiado e com outros, sobre a necessidade de revitalizarmos esse nosso culto vespertino, como se chamava antigamente, né? Era o culto matutino e o culto vespertino. E esse culto da noite estava no coração de Deus, e o pastor Eliezer compartilha por estar no seu coração a necessidade de revitalizarmos, de darmos uma nova roupagem, sempre buscando o melhor para o reino de Deus e oferecer o melhor à sua igreja. E me convidou para estar nessa noite, o que me enche de alegria e de responsabilidade, e desde agora já nos sentimos abençoados com essas belas canções, com o momento do ofertório, com o momento em que ouvimos esses belos instrumentos tocarem, as nossas vozes também. Já fomos abençoados até aqui, aleluia, graças a Deus por isso, porque já tem sido um sucesso o objetivo do pastor Eliezer e desta igreja de oferecer um culto de qualidade ao nosso Deus. Um sucesso não para nós, mas para a glória do nosso Deus, que é o Senhor desta casa. Eu só senti falta, pastor, de nós perguntarmos sobre boas notícias, sabe? Porque hoje eu tinha uma. Hoje fazem 19 anos que eu namoro a minha esposa. Olha só. Hoje, Patrícia e eu fazemos 19 anos de namoro. Essa é a boa notícia, tá vendo? Louvado seja Deus pela vida dela e pelo nosso casamento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 10, onde leremos os versos 46 a 52. Marcos 10, 46 a 52, narra um conhecido milagre operado por Jesus. Uma passagem popular do Evangelho em que nós logo identificamos o que Jesus fez. Passagem conhecida, com personagens relativamente conhecidos nossos, até de quem lê pouco a Bíblia ou quem nunca leu já ouviu falar nessa história. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite algumas impressões minhas acerca desta história, que eu desejo que movam o seu coração em direção a Jesus. Diz assim o texto na minha Bíblia, onde eu vou ler, e está projetada em outra versão também para você. Se você encontrou o texto ou vai acompanhar ali, fique de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Vamos ficar de pé prestamos melhor atenção. Mas não se preocupe, quando eu pregar eu vou deixar vocês sentarem, não vão ficar de pé o tempo todo, só para a leitura. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas.
quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Senhor Jesus, como falaste ao meu coração, fala teu povo nesta noite. Amém. Sentai-vos, irmãos. Esta passagem do Evangelho aparece não só em Marcos, mas nos 3 evangelhos sinóticos. Os 3 evangelhos que contam a história de Jesus, pois o quarto, o de João, é um pouco diferente em seu estilo redacional, mas os 3 evangelhos sinóticos, eles falam desta passagem. Em Mateus, é narrado que seriam 2 os cegos. Aqui, no Evangelho, também no Evangelho de Lucas, dá alguns detalhes e uma forma, um olhar diferente, mas o acontecimento é o mesmo. Em Marcos, interessantemente, Marcos, que é o Evangelho mais resumido, e segundo os estudiosos, o mais antigo, do ponto de vista histórico de ter sido escrito, ele teria sido fonte de estudo para a composição dos outros evangelhos. É um evangelho mais resumido, as passagens são mais curtas e objetivas, diferente de Mateus ou de Lucas, que tendo sido médico, um estudioso, narrava e narra de uma forma mais detalhada, com um olhar mais peculiar sobre Jesus e seus feitos, mas nesta passagem especificamente, Marcos é mais detalhista, interessantemente, chegando inclusive a dizer o nome daquele cego que estaria às portas de Jericó na saída de Jesus com aquela multidão, tendo chamado de Bartimeu. Se para chamar alguém pelo nome era necessário conhecer-se, muito provavelmente julgamos que esse cego era uma figura popular, uma figura conhecida daquelas pessoas, a ponto das pessoas conhecerem inclusive o seu nome. Eu não sei há quanto tempo ele estava ali, mas era bastante tempo, mendigando, dependendo da boa vontade das pessoas que com ele compartilhasse um pouco do seu dinheiro, alimento, o que quer que fosse. E Jesus, naquela ocasião, já estava cercado de uma multidão. Multidão seguia Jesus porque ele já tornara-se um nome conhecido, alguém popular, alguém que pelos seus feitos chamava a atenção. E Jesus chamava a atenção. Ele operava milagres, ele curava pessoas, ele perdoava pecados, ele expulsava demônios. As pessoas foram conhecendo. E numa época em que não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha rede social, a história era feita no boca a boca. Jesus tornou-se conhecido naquela região, a ponto de arrebanhar uma multidão de pessoas que o seguiam. Uns seguiam bem de perto, eram alunos, eram discípulos. Uns mais próximos ainda, Jesus chamava de apóstolos. Outros um pouco mais distanciados, curiosos, interessados
se Jesus poderia trazer algum benefício para eles. E nesse contexto, nessa situação, Jesus vai passando ali por Jericó e à beira do caminho está o nosso personagem. Um homem que quer mudar de vida. Essa é uma verdade acerca de Bartimeu. Ele não estava satisfeito com o seu status quo, com a sua situação, com o seu momento, com quem ele era, com o que ele fazia, com o que estava acontecendo. Ele queria mudança de vida. E para mudar de vida, a partir desse texto, eu seleciono pelo menos 3 situações ou 3 pontos para chamar a atenção. O primeiro deles, para mudar de vida, é preciso perseverança. Bartimeu estava no caminho, era um mendigo. A vida de um mendigo não é fácil. O sujeito não tem onde tomar banho, não tem onde dormir à noite confortavelmente, não tem uma casa, não tem quem esteja por ele, não tem sustento definido, depende da boa vontade dos outros. Se hoje a vida de um mendigo, de um pedinte não é fácil, não é simples, não é agradável, não é bom para ninguém, naquela época, há mais de 2000 anos, eu suponho que fosse pior ainda. Que fosse pior ainda. Se hoje, com toda a tecnologia, com todo o avanço da sociedade, nós ainda temos pedintes, pessoas que passam necessidade, pessoas que vivem à margem da sociedade, imagine como era a vida delas há 2000 anos, na Palestina, numa região de clima inóspito, em que à noite faz muito frio, que durante o dia faz muito calor. Uma pessoa sem posse, sem condições, como viveria naquela época? E esse era Bartimeu. E além disso, para piorar a situação, ele era cego. Eu não sei se ele era mendigo por ser cego, porque não enxergava e não conseguia emprego, ou se ele era cego e por conta da... Não sabemos o contexto. O fato é que ele tinha 2 grandes dificuldades na vida. Ele era um pedinte que não tinha condições de se sustentar dependendo dos outros, e o outro, ainda por cima, ele era cego. E se a vida de um cego, alguém que depende dos outros para enxergar, entre aspas, para conduzi-lo, se hoje em dia é difícil, imagine há 2000 anos na Palestina da época de Jesus. E essa situação difícil fazia com que aquele homem quisesse mudar de vida, e ele persevera nisso quando vê passar por ele, modo de dizer, né, que ele era cego. Mas ele percebe que ali era um momento chegado de mudar o seu destino. Ele ouve, segundo a narrativa de Lucas, ele ouve um burburinho, a multidão, as pessoas, e pergunta: o que está vendo? O que está vendo? Imagina, ele cego naquela situação difícil, e está acontecendo alguma coisa, e alguém diz: é Jesus de Nazaré que passa aí. E ele identifica em Jesus a oportunidade de mudar o seu destino. Você já fez isso? Você já quis mudar algo em sua vida? Ou você quer mudar algo em sua vida? Ou você quer mudar completamente a sua vida? Identifique em Jesus a oportunidade de fazer isso. Bartimeu sabia quem era Jesus de Nazaré. Ele era cego, ele era um mendigo, mas não era desinformado. Estava na rua, ali em Jericó, às portas da cidade, mas ele sabia de quem se tratava. Ele sabia que deveria
buscar perseverantemente encontrar-se com aquele homem de Nazaré, porque ali era a oportunidade ímpar de mudar de vida. E ele persevera. Por que digo que ele persevera? Porque não foi fácil. Ele estava ali naquela situação difícil, ele ouve e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas, ao invés de ajudar, o repreendem. E dizem: fica quieto, ô inconveniente, cego inconveniente, mendigo inconveniente. Você está atrapalhando, o mestre está passando, é um sujeito ocupado, tem um monte de coisas a fazer, e você é um inconveniente. Perceba que eu não sei qual é o seu momento de vida, mas eu tendo a acreditar que muitas pessoas, situações ou circunstâncias querem te afastar de Jesus. Querem dizer o seguinte: você é inconveniente, o mestre não quer saber de você. Nós cantamos uma bela canção agora aqui, cantamos várias, mas a última, né, é tão bonita. Logo eu, um pecador, um sujeito tão complicado de ser. E ali alguém estava dizendo para ele: logo você, Bartimeu, logo você perturbando Jesus, fique quieto, recolha-se a sua inconveniência, a sua insignificância. Talvez você tenha ouvido isso em alguma vez na sua vida, ou ouça isso com frequência. Você é inconveniente, isso não serve para você. Você já fez muita bobagem, você já fez muita besteira. A gente sabe quem você é, e agora você buscando a Jesus. Logo você na igreja batista de Laranjeiras, ou na igreja qualquer que seja, a gente conhece você, a gente sabe de onde você vem, a gente conhece a sua história. Fique quieto, pare de clamar. O que te afasta de Jesus hoje? O que te impede de mudar de vida? Na medida em que aquele homem era afastado, ele perseverava. E diz o texto que ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele usa esse termo, filho de Davi, denotando que ele sabia exatamente quem Jesus era. Aquela região era pródiga em curandeiros, profetas e religiosos. Não muito diferente de hoje em dia, né? Um monte de gente que promete cura, que promete coisas milagrosas, soluções milagrosas para o seu problema de saúde. Quantos talvez Bartimeu tivesse ouvido falar ou ouvido passar por ali? Mas ele sabia que esse era diferente. E ele persevera, e ele insiste, e ele diz: ele vai saber que eu sei quem ele é. Ele é o filho de Davi. Ele é o Messias, ele é o prometido, ele é quem este povo aguardava, é quem este povo esperava. Eu sei quem você é, Jesus, tem misericórdia de mim. Talvez você já saiba quem é Jesus, você tenha ouvido falar de Jesus, talvez Jesus tenha passado perto de você, Jesus passe perto de você, mas você não teve coragem de gritar. Abra o seu coração e a sua boca e diga: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim como Bartimeu fez, reconheça que Jesus é a fonte da salvação e peça misericórdia. Porque assim como ele conhecia Jesus, Jesus o conhecia. E em segundo lugar, para mudar de vida, é preciso ter fé. Fé é uma palavra pequenininha, né? 2 letras, um só fonema, 2 fonemas e num só sopro se fala fé, uma só sílaba, mas com um significado grandioso.
E fé é muito mal interpretado, eu acho, na minha opinião. Fé não é crendice. Fé não é superstição. Fé não é simplesmente acreditar. A propósito, Tiago diz isso na sua carta, né? Você crê em Jesus, fazes bem, porque até os demônios creem. Então, assim, acreditar não diz muito sobre fé. Diz pouco, não diz muito sobre fé. Fé, em Hebreus 11, versículo 1, é definido, né, como a firme confiança, as coisas que não se veem, as coisas que esperamos. E existe uma definição de fé, de um conceito de fé interessante, na Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Esta é uma igreja batista, e a nossa fé está condensada numa declaração de fé do fim da década de 80. É um documento de fé que, baseado nos textos bíblicos, conceitua a fé como confiante, aceitação e total entrega à pessoa de Jesus. Confiante, aceitação e total entrega. A fé implica uma dualidade, uma ambivalência. Ela é confiar e aceitar, mas ela também é entregar. Fé sem entrega é só confiança. Isso aí é acreditar. E como diz Tiago, até os demônios creem. Aliás, na década de 90, no fim da década de 90, a revista Veja fez uma pesquisa acerca de quem acredita em Deus. Uma pesquisa internacional diz que os brasileiros beirava 99%, 98% dos brasileiros acreditam em Deus. De alguma forma, acreditam. A pergunta era essa: você crê em Deus? Creio. 98%. De lá para cá, muita coisa aconteceu e recentemente a pesquisa foi refeita. Eu não sei qual é a fonte, mas você pode pesquisar. E os números são altíssimos ainda, né? Apesar de toda a descrença, secularismo e esvaziamento de igrejas e enchimento de outras, mas ainda é de entrega, porque fé implica essa dualidade, não é só acreditar. Os demônios também creem que Deus existe e tremem, diz Tiago. Confiar e entregar-se. E eu digo isso acerca de Bartimeu, e me inspira a dizer isso acerca de Bartimeu, porque quando ele ouviu que Jesus ia recebê-lo frente a frente, ele dá um salto de prontidão e joga fora a sua capa. Esse detalhe só está em Marcos, não está em Mateus, não está em Lucas. Interessantemente, como eu disse, Marcos é mais objetivo, mais sintético do que Lucas e Mateus, mas nesse trecho, interessantemente, ele é mais detalhista. Ele diz que Bartimeu ouviu daquelas pessoas: ânimo, levanta-se, ele está te chamando. Ele ouviu você gritar, seu inconveniente, você encheu tanta paciência, você gritou tanto, gritou tão alto, você perseverou tanto que ele vai te receber, levante-se. E ele dá um pulo, dá um salto, lança sua capa de lado e põe-se em pé e dirige-se a Jesus. Eu fico imaginando a vida desse homem, paupérrimo, na Palestina, como eu já disse, há 2000 anos atrás. Eu não sei quais eram as posses dele, mas eu acredito que essa capa que o cobria, que protegia ele do frio à noite, protegia ele do sol pela manhã, talvez fosse uma das poucas coisas que esse homem tivesse de bens, de posse. Talvez, quem sabe, fosse tudo que ele tinha. E lembre-se que ele era cego. Lembre-se, ele era cego. E ele salta e joga fora essa capa
Obrigado. E joga fora essa capa. E se não dá certo? Né? Alguém precavido poderia dizer isso, né? No meio de uma multidão, você só tem uma capinha que cobre você. Aí você ouve que um homem que talvez te cure vai te curar. Você sai correndo, mas assim, eu vou levar a capa para garantir, né? Vai que, né? Vai que não dá certo, ele não cura, não é ele. Depois, como é que eu vou achar a capa? No meio dessa multidão, cego. Ele joga tudo para o alto e vai. Jesus, isso é fé, irmão. Não é só crer, não é só acreditar, é entregar-se. Ele se entrega, ele pula, ele joga fora e vai embora. E nós precisamos exercitar essa fé de entrega se quisermos mudar de vida. E se quisermos experimentar o amor de Deus. Nós temos muitas pessoas que admiram religiosidade. Até gostam da igreja, sabe? Eu até gosto. Tem uma história que eu acho que eu já contei aqui. A gente vai ficando tempo numa igreja e vai repetindo as histórias, né, pastor? Mudar de público, né? Um equilibrista estava numa corda se equilibrando, passava de um lado para o outro de um penhasco, as pessoas achavam aquilo maravilhoso, bateram palma. Começou a juntar uma multidão para assistir aquele. E ele pegou um fardo, sabe, como fosse um saco desses de areia, e foi andando de um lado para o outro com um fardo. E as pessoas, olha só, esse equilibrista é fantástico, na beira de um penhasco. E ele pega 2 fardos, e ele vai com 2 fardos de um lado para o outro. Até que aquela multidão que está ali ao delírio, encontra-se todos ali à beira daquele abismo, vendo aquele homem fazer aquilo, e ele pergunta, vira-se para a multidão e diz assim: e aí, quem aqui crê, quem aqui acredita que eu consigo passar com 3 fardos? E a maioria, se não todos, levanta a mão e diz: nós cremos, nós acreditamos, você é muito bom, você é muito habilidoso, 3 fardos é mole. Então tá bom, quem é que topa aí no meu ombro? Ninguém. Aí, eu acredito. Essa música, né, que vocês tocam lá é tão bacana, eu gosto, é bonito. No meu carro só ouço música evangélica. Uso aquelas camisetas com versículos. Isso devia ser até proibido, cara, porque eu tenho visto aí alguns versículos aí fazendo tanta coisa que, enfim. Eu uso camiseta com versículo. Meu carro está lá a serviço do Rei Jesus e tal. Então vamos lá, não, mas assim, eu sou aquele amigo do Evangelho, eu simpatizo com a coisa, gosto muito de vocês. Minha esposa é evangélica, leva ela lá, ora pela gente. Olha, nós sabemos disso, nós que estamos na igreja, nós os que estamos na igreja bastante, quantas orações nós somos incumbidos de fazer pelas pessoas, né? Aquela lista, o Patrícia sabe, quando eu chego na garagem do prédio onde eu vou estacionar, aí tem aquela fila, né? Pastor, esse é o pastor que eu te falei. Ah, é? Ele ora pela gente. Ora pela gente. Chama lá aquela menina que está doente, chama ela, bota o nome dela aqui que ele vai botar na igreja dele. Ele é gente fina pra caramba. Irmãos, precisamos dar um passo adiante. Um passo de entrega, fé, confiante aceitação, total entrega, a nossa vida, nossa alma, nosso futuro, nosso destino nas mãos de Jesus e confiar que Ele é Deus e Ele vai fazer o melhor. Em terceiro lugar, fé, perseverança, fé. E para mudar de vida é preciso tomar uma decisão. É preciso tomar uma decisão. Aquele homem fica em pé diante de Jesus, a quem ele gritara insistentemente, em quem ele confiou, jogando fora a sua capa. Ele está de frente de Jesus. Jesus olha para ele e faz uma pergunta assim,
no mínimo, interessante. Jesus pergunta assim: e daí? O que você quer? Pois não. Você gritou. Você sabe quem eu sou. Você é um camarada corajoso, de fé, jogou fora e pulou, veio aqui, né? Estou imaginando a situação. Mas o que você quer que eu faça? Não precisava ser o Filho de Deus para saber o que aquele homem queria. Não é verdade? Haveremos de concordar com isso. Jesus sabia de todas as coisas, inclusive conhecia aquele homem antes de passar ali. E ele faz essa pergunta até embaraçosa, né? Uma pergunta dessas que você fica imaginando Jesus. Jesus era um indagador, né? Jesus era o homem das perguntas certas, no momento certo. Aquela pergunta que mexe com você. Aquela pergunta que desestrutura você. E ele pergunta para aquele homem assim: o que você quer? O sujeito era cego, mendigo, no meio do caminho. Jesus curava. Não sabia o que ele queria. Diz as Escrituras que Deus sabe o que queremos antes de nós pedirmos. Mas Ele quer que você peça. Sabe por quê? Porque você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão corajosa, se você quiser seguir Jesus. Não dá para seguir Jesus mais ou menos. Não dá para seguir Jesus de longe. Não dá para ser admirador de Jesus. Você tem que tomar uma decisão para mudar de vida. E Jesus queria ouvir isso daquele homem. O que você quer que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. Eu quero ver. Isso está cheio de significado, meus irmãos. Quantos de nós somos cegos pelo pecado? Quantos de nós estamos cegos com os nossos afazeres domésticos, familiares, profissionais, acadêmicos? Estamos cegos, vivemos numa sociedade que estamos cansados. Eu li um livro agora, terminei de ler um livro recentemente, é de um filósofo sul-coreano, eu não sei nem pronunciar o nome dele, é Shin Chung alguma coisa. Mas ele está muito famoso nos meios acadêmicos, o nome do livro é Sociedade do Cansaço. E tem uma coisa tão... Sabe falar o nome dele? Eu não me lembro. E esse livro é um livro denso, né? Não é muito grande, é um livro denso, mas em poucas palavras, sem querer ser leviano com o livro, mas assim, antigamente a gente tinha um capataz nas indústrias, lembra do capataz? Ele ficava ali, olha, tem que trabalhar, ó, deu a hora, bate o ponto, está trabalhando? Está fazendo isso? Está fazendo, muito bem, fica conferindo, tal. Hoje nós chegamos o capitalismo pós-moderno, ele inflige em nós uma capacidade em que nós somos os nossos próprios capatazes. Nós entramos num ativismo, às vezes até religioso, né, dentro da igreja, do que eu tenho que fazer, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer a reunião disso, a reunião daquilo, é planejamento disso, é planejamento daquilo, é você no seu trabalho, você se cobra tanto que não precisa nem ter alguém para cobrar de você. E nós vivemos cansados. E isso muitas vezes inflige em nós uma cegueira. Nós não conseguimos enxergar a beleza da vida. Não conseguimos enxergar a esposa maravilhosa que Deus te deu, o marido maravilhoso que Ele te deu, o emprego adequado que Ele te deu, as bênçãos que Ele derrama na sua vida, os dons acadêmicos que Ele te deu, musicais, o que quer que seja. Nós não chegamos porque estamos num círculo vicioso de cansaço. E esse homem toma a decisão em relação a Jesus, que é uma decisão que nós precisamos tomar hoje, se quisermos mudar de vida, de romper
as barreiras com o nosso próprio eu, romper os laços com o nosso próprio eu e as barreiras em direção a Jesus e dizer: Senhor, sou teu. Nós cantamos aqui, né? Rendido estou. Tu és meu, eu sou teu e tu és meu. Nós cantamos. Estou rendido aos teus pés. Esse homem diz para Jesus: eu quero ver. E Jesus imediatamente atende o que ele quer e diz que ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Ele tomou uma decisão e mudou de vida. E você? O que falta para você mudar de vida? Mudar para melhor. E mudar para melhor não é arrumar um emprego melhor, uma casa melhor, uma família melhor. Não, tudo isso talvez Deus tenha para você. Eu creio que tenha. Mas não é disso que eu estou falando de você, da sua vida. Persevere, insista, não deixe que os outros sejam barreiras entre você e Jesus. Tenha fé, acredite e entregue-se para que Jesus mude sua vida. E por fim, tome uma decisão corajosa. Aquela palavra corajosa e diga: Senhor, eu sou teu e tu és meu. Renda-se ao Senhor. E essa palavra não é só para não crentes ou só para crentes, para quem já se converteu, quem não se converteu. Não. Essa é uma palavra para que você converta o seu coração de verdade. Eu não sei qual é a tua experiência religiosa até aqui. Eu não sei quais são os seus traumas religiosos até aqui. Mas eu gostaria que nessa noite você se rendesse ao Senhor Jesus e dissesse: eu sou teu e tu és meu. Tome essa decisão em favor de si mesmo para que Jesus reine na sua vida. Por fim, o texto de Lucas diz que imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Então, nessa noite, em que eu gostaria que você tomasse a decisão de mudar de vida, mudar a sua vida em favor de Jesus reinar nela, muitos verão e vão glorificar a Deus. Muitos vão dar glórias a Deus quando ver o quanto a sua vida mudou. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Nós vamos cantar mais uma canção. E nesta hora eu gostaria que você orasse. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, fique à vontade diante de Deus. Ore por você, pela sua vida. Ore também por quem está perto de você, ore por quem está atrás de você, à sua frente, ao seu lado. Eu não sei se você conhece essas pessoas, não sei se você conhece todos que estão aqui. Mas ore por si e pelos outros. E diga: Senhor, eu estou na tua frente nesta hora rendido. Deite as suas armas, deite suas amarras, que caiam por terra as barreiras que te impedem de ouvir a voz de Deus. E nessa noite diga: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver de verdade, eu quero ver além do meu pecado, além da minha miséria, além
do meu erro, além de quem eu acho que eu sou. Eu não quero achar, eu quero ter certeza de quem eu sou, e eu quero mudar a minha vida, e eu quero estar ao teu lado. Eu quero que o Senhor seja meu, e eu quero ser teu de verdade. Ore nesse sentido. Nós vamos cantar. E se alguém, ao fazer esta oração, alguém quiser nesta hora, de fato tomar uma decisão sincera por Jesus, vem aqui à frente, eu quero orar junto com você. O poder do teu amor.